Irmãos, quando nós fomos resgatados por Cristo, quando o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, olhou para esta terra, olhou para a minha vida, olhou para a tua vida e, compadecido da gente, resolveu restaurar-nos, resgatar-nos. Quando o Senhor fez isso, Ele nos envolveu com a sua graça, Ele nos envolveu com a sua mão misericordiosa, a mão do Senhor que nos guarda de toda a ação do mal, que nos guarda de toda a ação do inimigo. O Senhor, Ele fez algo completo na nossa vida. Ele não apenas nos salvou, mas também Ele levantou ao nosso redor barreiras de proteção, levantou ao nosso redor muros altos para nos proteger contra o inimigo, porque Cristo Jesus, meu irmão, Ele nos ama de uma forma tão intensa, tão maravilhosa, a ponto de entregar sua própria vida para que nós pudéssemos receber a vida, bem como, após recebermos a vida, estarmos resguardados de todo o ataque do maligno. Assim é Deus para com a minha vida, assim é Deus para com a tua vida, irmão muito precioso, irmã muito amada. Nós precisamos entender esta verdade do Senhor, vivermos esta verdade de Deus, estarmos continuamente atentos para que jamais venhamos ferir a Cristo Jesus. Nós não podemos ferir a Cristo, irmãos. Não podemos, de forma alguma. Nós temos que ter muito cuidado mesmo, para nós não ferirmos o Senhor Jesus Cristo. Esteja atento a isso, esteja atento, para que você, com tuas ações, venha ferir a Cristo Jesus, tocar em nosso Mestre. No Salmo capítulo 23, versículo 4. Salmo capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Amém? Eis aí uma afirmação do salmista. Vamos mais uma vez para a leitura? Vamos ler mais uma vez. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Amém? O Senhor nos chama a atenção para algo extremamente especial. O Senhor nos chama a atenção para que tenhamos a companhia de Cristo Jesus, para que o Senhor seja nosso companheiro, para que o Senhor ande com a gente. A companhia de Jesus, ela é extremamente importante na vida do servo. O homem que quer viver segundo os preceitos de Deus, estes usufruem da graça de Deus, da guarda do Todo-Poderoso. Nós precisamos entender isso, irmãos. A guarda do Senhor, ela é constante na nossa existência. Nós precisamos buscar, irmãos, buscar a presença do Senhor. Nós precisamos, com todas as nossas forças, ir ao encontro do Eterno, para que Ele esteja conosco a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. A nossa comunhão com o Senhor não pode ser esporádica, não pode ser temporária, ela precisa ser em tempo integral. A comunhão com Deus precisa ser em tempo integral. Nós precisamos entender esta verdade de Deus para as nossas vidas. O próprio Senhor, irmãos, o Senhor tem prazer nessa amizade, o Senhor tem prazer nessa união, o Senhor tem prazer em nos acompanhar a cada instante do nosso dia a dia. Nós, portanto, precisamos entender, compreender isso e abrir o nosso coração, abrir a nossa vida para que a presença do Senhor também seja uma verdade dentro de nós. Sim, eu não posso apenas querer receber de Deus as bênçãos que Ele tem para comigo, a sua guarda, o seu companheirismo, mas eu preciso abrir o meu coração para que, além do agir externo do Senhor, também haja um agir interno, um agir profundo
nas profundezas da nossa vida, nos lugares mais reservados de nosso coração. Nós precisamos entender e abrir a nossa existência para o Todo-Poderoso. A partir do momento que eu abro o meu coração, a partir do momento que você que me escuta entende a verdade do Senhor, abre o teu coração, convida o Senhor para ser o teu companheiro, para ser teu amigo, para ser o teu ajudador. A partir do momento que você age desta forma, algo novo acontece, irmãos. Algo novo acontece. O Senhor restaura-nos por completo. Ele renova as nossas forças, nos dá asas como águias, asas que nos possibilita andar por sobre os problemas. Mas algo de suprema importância é que nós recebemos a proteção de Deus, a guarda do Senhor. O salmista afirma: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que amam ao Todo-Poderoso. Talvez você fale: Elias Oliveira, eu tenho procurado viver essa comunhão com Cristo. Eu tenho procurado viver essa unidade com Cristo Jesus, mas as coisas não estão funcionando da forma que eu esperava. Tenho passado por dificuldades, tenho sofrido com os problemas do dia a dia. O que será que está errado na minha existência? O que será que está errado? Irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que a nossa vida precisa estar na vontade do Senhor. A nossa vida precisa estar na vontade de Deus. Nós precisamos viver a vontade de Deus. Eu preciso viver a vontade do Senhor. Não da forma que eu acho conveniente, não da forma que eu entendo, não é assim. Eu preciso viver a vontade do Senhor em todos os aspectos. E quando eu vivo a vontade do Senhor, eu sou levado a desenvolver uma vida de santidade. E essa vida de santidade é exatamente ela que abre a porta para que o Espírito de Deus venha, me revista, me renove e, acima de tudo, eu receba do Senhor a sua proteção. Eu receba de Deus a sua guarda. Quando a minha vida está segundo os princípios de Deus, a partir deste momento, muros são levantados ao meu redor. Talvez colunas de fogo, sei lá, um anjo grande é colocado ao nosso redor. É a mão de Deus que está sobre a nossa vida. É assim que o Senhor faz, porque Ele tem prazer em nos guardar, Ele tem prazer em nos guardar do ataque do maligno. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, Ele é aquele que nos envolve com tudo quanto nós podemos entender de bom. É Deus que nos guarda, é Ele, irmãos. Mas isto só é possível a partir do momento que eu coloco minha vida nas mãos do Senhor. Talvez você não consiga receber de Deus essa proteção. Talvez você não esteja usufruindo essa proteção vinda de Deus. Talvez porque você não tem colocado a tua vida conforme o Senhor exige. Mas você tem colocado a tua vida nas mãos do Senhor conforme a religião fala, conforme a igreja fala, e assim não funciona, amados. Assim não funciona. O Senhor já nos deixou os passos a serem seguidos. Eu preciso apenas desenrolar dentro da minha existência aquilo que Deus já deixou predeterminado para a minha vida, predeterminado para aqueles que o seguem, predeterminado para aqueles que o amam. Eu tenho que adequar a minha vida à vontade do Pai Eterno. E quando isso acontece, aí sim, o Senhor vem sobre mim e me envolve, toma-me e faz-me andar por sobre as dificuldades. Os medos, irmãos, os medos. Quantas pessoas que estão hoje vivendo envolta em medos.
Quantas pessoas estão vivendo totalmente cercadas pelo medo? É medo de morrer, é medo de viver, é medo de perder o emprego, é medo de perder a família, é medo disso, é medo daquilo. Enfim, olha, irmãos, isto é consequência de fé. O medo se manifesta na vida do homem a partir do momento que ele não tem uma fé sólida, uma fé real na presença do Senhor. No texto que nós lemos, o salmista diz: não terei medo de nada. Não terei medo de nada. Salmo capítulo 23, versículo 4. Não terei medo de nada, mesmo que eu ande por um vale escuro como a morte. Aqui o salmista fala de forma clara que, mesmo que a situação fique extremamente difícil, extremamente complicada, difícil demais, ele não teria medo de nada. Irmãos, é uma convicção que você precisa ter dentro do teu coração, a convicção que o Senhor é aquele que te guarda, a convicção que o Senhor é aquele que te envolve, a convicção que o Senhor é aquele que move toda uma situação, move todo o ambiente para que você esteja protegido. Assim é o amor de Deus que se manifesta em teu favor. Mas nós precisamos crer, irmãos. Crer. Se não houver fé dentro de nosso coração, se não houver uma fé verdadeira, se não houver uma fé sólida, palpável, visível, com certeza você não vai conseguir andar muito. Porque a situação hoje é esta. Vivemos um mundo extremamente espiritualizado, vivemos dias nos quais o diabo tem agido de uma forma extremamente intensa, o diabo tem agido de forma poderosa, irmãos. O diabo tem movido de uma forma intensa e nós precisamos estar resguardados debaixo do sangue do Senhor. Mas para que você esteja guardado, protegido, é preciso crer. Aquele que não crê não tem comunhão com o Senhor. E crer, amados, é aceitar que o Senhor te guarda. Mas eu não posso apenas ficar na parte teórica da situação. Elisa Oliveira, eu creio, eu tenho plena convicção que Deus é Deus, que Deus tem os seus anjos, o anjo da guarda é enviado para me proteger, que a graça do Senhor está ao meu redor, que a mão do Senhor está sobre a minha vida. Elisa Oliveira, eu creio nisso. Mas o interessante, amado, que se não houver uma evidência prática da fé, para nada, nenhum valor tem a tua fé. Ou seja, a fé é evidenciada em obras. Quando eu falo que creio no Senhor, eu tenho que mostrar através das obras que a minha fé é verdadeira. Não adianta muita coisa eu falar que tenho muita fé no Senhor se as minhas ações não transmitem esta fé. Para que eu tenha fé verdadeira no Senhor, eu tenho que, em primeiro lugar, observar a vontade de Deus. A minha vida será segundo aquilo que Deus quer, não segundo aquilo que eu entendo, não segundo aquilo que a religião entende, não segundo aquilo que o sacerdócio entende, não, de forma alguma, mas segundo aquilo que Deus deseja para mim. Eu preciso praticar a vontade de Deus, sem acréscimos, sem decréscimos. Eu preciso simplesmente praticar a vontade do Senhor para a minha vida. Esta é a manifestação da fé na vida da gente. Para que eu receba a guarda do Senhor, para que eu não tenha medo dentro do meu coração, que eu não viva cercado pelo medo, meu coração precisa ser habitação do Espírito Santo de Deus, e isso de fato. Mas o Espírito Santo só habita no coração quando o coração é puro, é lavado, é purificado, é remido no sangue de Cristo Jesus. Você entende isso, irmãos? Se porventura você tem andado cercado pelo medo, se você tem andado cercado pelas dificuldades do dia a dia, que te faz temer todas as coisas,
se o medo te envolve de uma forma intensa, poderosa, eu quero afirmar para você que há alguma coisa errada na tua comunhão com Deus. Ou você não conseguiu entender quem é Deus na tua vida, ou você não consegue vivenciar a vontade do Senhor, ou você, meu irmão, ainda não colocou a tua existência nas mãos do Todo-Poderoso. Porque a partir do momento que você entrega-se por completo a Deus, sem reservas, sem nenhuma reserva, nós vamos viver uma proteção verdadeira, real, e essa proteção nos é dada pelo Todo-Poderoso. O salmista, ele entendia disso, ele compreendeu, ele viveu esta verdade. Ele viveu essa verdade, ele escreveu essa verdade e ele declara isso de forma muito, mas muito clara mesmo, de forma muito verdadeira, quando você lê o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. Eis aí, irmãos, o testemunho de alguém que tinha fé no Todo-Poderoso. Ele declarou de forma bem explícita: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, ou seja, a minha vida é do Mestre, a minha vida é dirigida pelo Senhor, a minha vida é dirigida por Deus, o Todo-Poderoso. E a partir desse ponto, dessa declaração de fé, dessa declaração real de comunhão com o Todo-Poderoso, é que ele fala no versículo 4: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Se você está vivendo dias de medo, o medo te assusta, o medo te envolve, é preciso ver se realmente você tem declarado que Deus é o teu pastor, que Deus é o teu Senhor, porque aqueles que estão guardados pelo Senhor, esses não possuem medo dentro do seu coração. Ainda na continuidade do versículo nos diz: pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. A proteção de Deus, irmãos, é efetiva na nossa vida. A proteção de Deus é uma realidade na nossa vida quando nós o buscamos, quando nós consagramos o nosso dia a dia a Ele. Quantas pessoas consagraram a sua vida ao Senhor neste dia? Quantas pessoas fizeram diante de Deus um compromisso? Quantas pessoas olharam para o Senhor e falaram: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade na minha vida, move no meu ser, eu quero satisfazer apenas o teu querer, eu quero fazer apenas a tua vontade. Quantos fizeram isso? Talvez poucos, talvez nenhum. Se a pessoa não se entrega para o Senhor, não tem como receber de Deus a proteção. Não tem. A proteção do Senhor, amados, ela é consequência da tua unidade. Tu me proteges e me diriges. Você já analisou, já pensou, já refletiu? Deus realmente dirige a tua vida? A tua vida realmente é dirigida por Deus? Você já parou para entender o que é uma vida dirigida por Deus? Você já parou para meditar no que significa uma vida dirigida por Deus? Irmãos, vida dirigida por Deus é aquela na qual você perde o controle da tua existência. Você perde o controle, você passa esse controle para o Todo-Poderoso. É o Espírito de Deus que há de guiar os teus passos, direcioná-lo para um lado ou para o outro. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos entender esta verdade, irmãos. Vamos compreender esta verdade desde o Antigo Testamento. Nós temos exemplos mais diversos. Temos exemplos de Abraão. Abraão foi uma vida que colocou-se no mover do Espírito, direcionado pelo Senhor. Tomou decisões assustadoras, grandes demais para ele. Decisões que talvez você não tomaria hoje. Um pouco mais à frente você encontra Moisés. Moisés que também entrega a sua vida para o Senhor, passa o controle da sua existência para Deus e à frente de um povo ele é colocado. E se você continuar lendo, você verá o rei Davi que escreveu esse texto. Você encontrará lá no Novo Testamento o próprio Cristo Jesus.
Cristo, como homem que estava sobre a face da terra, ele também colocou o controle da sua vida nas mãos do Pai, e ele afirma isso muito claramente no Getsêmani. Pai, passa de mim o cálice, mas que seja feita somente a tua vontade. Vemos também Filipe, aquele que foi direcionado até o eunuco, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos, todos estes direcionados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, não faziam mais a sua própria vontade, mas procuravam fazer apenas a vontade daquele que o comprou, daquele que os comprou a preço de sangue para ser discípulos, para que fossem discípulos para servir ao reino, homens preparados pelo Espírito de Deus para servir ao reino, direcionados pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, impulsionados pelo Espírito e, claro, comissionados pelo Espírito. Quantas vezes, irmãos, nós estamos na direção do Espírito Santo de Deus? Quantas vezes? Será que de fato Deus é aquele que dirige a nossa existência? Nós, como cristãos, temos uma tendência extremamente grande a sermos hipócritas. Irmãos, a hipocrisia é um pecado que nós precisamos vigiar. A hipocrisia é uma ação que nós precisamos vigiar para que ela não cresça dentro dos nossos corações. Nós precisamos ter muito cuidado com a hipocrisia. Porque para que nós não sejamos hipócritas nas nossas afirmações, é preciso vivenciarmos a vontade de Deus. É preciso vivenciarmos a vontade do Senhor. A partir do momento, irmãos, que eu pratico o pecado, cultivo o pecado, a partir do momento que eu resgato as rédeas da minha vida, as rédeas que um dia eu entreguei para Cristo, tomo de volta as rédeas da minha vida e resolvo dirigir-me a mim mesmo. Resolvo tomar as decisões que acho mais conveniente. Resolvo tomar as atitudes que eu entendo que são as melhores a partir do momento que o eu, toma o lugar de Cristo Jesus, o lugar do Espírito Santo. Nós nos tornamos hipócritas. Não vamos conseguir receber de Deus a direção. Não vamos conseguir receber de Deus o mover. Não vamos conseguir receber de Deus a unção. Não vamos conseguir receber de Deus aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Não vamos receber, irmãos. Mas por que, Elias Oliveira? Porque eu fechei a porta para o Senhor na minha vida. Sermos dirigidos pelo Espírito, irmãos, é quando você entrega por completo a tua vida para o Senhor, fala para Ele: Deus, aqui está a minha vida. Quando você entra num ônibus, amados, quando você entra em um ônibus, quem está sentado no volante? O motorista. Quem está sentado no volante? O motorista. Você não fala: motorista, sai daí, porque quem vai dirigir esse ônibus sou eu. Não, você não fala, mas você entrega a tua vida ao motorista do ônibus. E lá vai o motorista pelas ruas, lá vai o motorista pelas estradas. Opa, para aqui, anda ali. Enfim, lá vai ele dirigindo o ônibus e você dentro do ônibus. Você dentro do ônibus, de forma passiva. De forma passiva, irmãos. Assim nós precisamos ser com relação a Deus. A minha vida está nas tuas mãos, ó Cristo. A minha vida é para a tua direção, ó Espírito Santo de Deus. Eu me torno passivo para que a vontade do Senhor se manifeste. Para que a vontade do Senhor se manifeste, Ele será o motorista da minha vida. Eu serei o passageiro da minha própria vida. E é esse motorista que vai me conduzir pelos lugares certos. É esse motorista que vai passar comigo pelos caminhos que sejam talvez difíceis, assustadores, ainda que sejam caminhos em um vale escuro como a morte. Mas eu sei que é o Espírito de Deus que está no controle, está na direção, é Ele que é o motorista da minha vida. Portanto, não temerei, não terei medo de nada. Precisamos abrir o nosso ser para o Senhor. A hipocrisia, ela torna-se uma verdade
uma realidade na nossa vida a partir do momento que eu quero ensinar o motorista a dirigir a minha vida. Aí eu passo a tomar as decisões no lugar dele. Eu quero guiá-lo. Olha só, pela esquerda, pela direita, pare. Acelera um pouco mais. Eu passo a dar ordens. Eu passo a dar ordens àquele que deveria dar-me ordens. É neste momento, irmãos, que eu vou perder a comunhão com o Senhor. Não se engane. É a partir desse momento que eu vou perder a comunhão com o Senhor. É a partir do momento que eu tomo as minhas decisões. A partir do momento que eu tomo decisões pessoais com base no meu conhecimento, com base na minha inteligência, com base na situação que me envolve. Eu tomo as minhas decisões. Eu vou tirar o Espírito Santo de Deus da direção da minha existência. E a partir do momento que eu tiro a direção da mão do Espírito e pego essa direção, a minha vida torna-se uma porcaria, literalmente uma porcaria, porque uma situação complicada virá à existência. A carne vai frutificar. A carne vai frutificar. Quando eu tiro o temor do Senhor de dentro do meu coração, quem se manifesta é a carne. É a carne. E a carne, irmãos, ela não vai conseguir dar frutos bons. A carne não dá frutos bons. Os frutos da carne nos levam à condenação eterna. Os frutos da carne nos levam a andar por caminhos escuros. Mas nós teremos medo do caminho. Nós teremos problemas na caminhada. Teremos problema na jornada. Nós não vamos conseguir ficar de pé. E vamos cair. Eis aí porque, irmãos, tem um tanto de cristãos caídos à beira do caminho. Eis o porquê tem um tanto de cristãos que não conseguem prosperar na sua fé no Senhor, na sua jornada com Deus. Eis aí, irmãos, o porquê. É porque tiraram o Espírito Santo de Deus da direção e quiseram fazer com as próprias mãos aquilo que é competência do Espírito de Deus, aquilo que Deus designou para o Espírito Santo. Quando nós tiramos isso das mãos do Espírito, a nossa vida vira uma lástima. E nós não vamos ter alegria, não vamos ter prazer, não vamos ter a proteção. Nosso coração será cheio de medo, nós teremos uma vida insegura, uma vida injusta. Enfim, vamos produzir tudo aquilo que desagrada à vontade de Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo vivenciando a religiosidade, mesmo estando no hall de membros da igreja, irmãos, sendo amigo do pastor, sendo amigo do bispo, do apóstolo, mesmo vivenciando essa comunhão com os líderes, com o sacerdócio, a nossa vida não será vitoriosa. Teremos uma vida de aparência, é a hipocrisia que se manifesta. Se o Espírito Santo de Deus é arrancado do coração, o que vai sobrar é a hipocrisia, porque tudo quanto façamos, será pelo nosso braço, mesmo que você atribua ao Senhor, mas será pelo nosso braço. Nesse texto que nós lemos, Salmo capítulo 23, versículo 4, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Essa é a verdade. E no versículo 1 ele abre o texto dizendo, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Deus é o teu pastor, o Eterno é o teu pastor. Se o Eterno é o teu pastor, ele deve dirigir a tua vida, porque o pastor dirige a vida das ovelhas, o pastor dirige o rebanho. Claro, me refiro a Cristo Jesus. E você é a ovelha do pastor? E você é aquele guiado pelo Espírito Santo de Deus? Se porventura a tua vida anda um tanto quanto, sei lá como é que é, não é? Ô, Elisa Oliveira, sabe como é? Enfim, são as situações do dia a dia, os problemas, isso, aquilo, outro. Se você vive desta forma, há alguma coisa errada contigo. Há alguma coisa errada. E você precisa voltar enquanto antes para a presença do teu pastor, para a presença do nosso pastor, para a presença de Cristo e recebermos novamente a direção do Espírito, abrirmos o centro da nossa vida e permitir que o Espírito Santo de Deus habite e nos guie
pelos caminhos, mesmo que sejam eles escuros, mesmo que sejam eles difíceis. Mas se nós permanecermos fiéis, o Eterno virá com a sua proteção, o Eterno virá com a sua graça e nos envolverá e nos dará a vitória. Nos dará a vitória. Precisamos receber de Deus esse entendimento, receber do Senhor essa graça. E quando assim nós agirmos, teremos uma vida diferente, porque o Espírito Santo de Deus há de nos envolver, há de encher-nos, e o nosso coração será transbordante como uma fonte de água viva. Amém? Que o Senhor venha tomar a tua existência, que tu permitas que o Senhor seja o teu pastor, que Cristo seja o teu pastor, que a tua vida seja direcionada pelo Espírito, que Ele seja o motorista da tua existência e que você ande dentro da tua vida de forma passiva, porque é o Espírito que deve dirigir você. E evidentemente, quando o Espírito Santo de Deus nos dirige, nós vamos agir segundo a vontade do Senhor em todos os aspectos, e a nossa passividade será efetivada apenas na direção da nossa vida, mas na prática, seremos efetivamente dirigidos, guiados. Homens e mulheres que trabalham para o Senhor, que fazem a vontade de Deus. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Espírito Santo de Deus envolva o teu entendimento, abra teu coração para que você cresça na presença do Senhor. É o que eu declaro em nome de Jesus. Amém. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse o nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo.